Porque Deus mandou ursos matarem jovens por chamarem o profeta Eliseu de careca. Entenda o caso de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Comportamento Cristão. Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais controversos da Bíblia. O momento em que o profeta Eliseu é zombado por alguns rapazes que o chamam de careca, e em resposta Deus envia 2 ursas para despedaçá-los. A história está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25, e tem gerado críticas de muitos ateus e céticos que a veem como uma reação exagerada e até cruel. Mas será que foi isso mesmo? Será que Deus realmente mandou matar jovens apenas por zombarem de um profeta? Fica comigo até o fim e vamos entender esse contexto à luz do contexto histórico, cultural, linguístico e espiritual. Antes vamos aqui observar o vídeo da Elaine Souza, que ela trouxe aqui esse questionamento do livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Vamos observar o vídeo e depois responder essa questão, utilizando o contexto cultural, histórico, linguístico e espiritual. Vamos ao vídeo, deixa seu like, curte e também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que é cristão ou ateu, para que ele possa entender melhor essa questão. Se esse episódio da Bíblia acontecesse hoje, você chamaria de justiça divina ou de massacre? Um grupo de crianças zomba de um profeta e ele as amaldiçoa. E Deus envia ursos para matá-las. Essa história está na Bíblia e hoje a gente vai falar sobre ela. Em 2 Reis 2, 23 a 25, Eliseu, o sucessor de Elias, estava indo para Betel quando um grupo de meninos começou a zombar dele. Eles diziam: "Sobe, calvo!" Irritado, Eliseu amaldiçoou as crianças em nome de Deus. Como resposta, 2 ursas saíram da floresta e mataram 42 delas. Ou seja, um insulto virou um banho de sangue, com a aprovação de Deus. Muita gente tenta justificar essa passagem, mas será que faz sentido? Bom, não eram crianças, eram jovens adultos, eles dizem. Algumas traduções dizem rapazes, mas mesmo se fossem adolescentes ou jovens adultos, isso justificaria uma chacina? Dizem que os meninos representavam idolatria, mas no texto tudo o que fizeram foi zombar de um profeta careca. Se Deus é amor, por que a resposta para uma zombaria foi a morte brutal de 42 pessoas? Se essa história fosse contada sobre qualquer outro Deus, os cristãos rejeitariam sem pensar. Mas porque está na Bíblia, tentam normalizar. O problema aqui não é só a violência, mas a moralidade. Se Deus é justo e amoroso, por que reage com vingança cruel? Vamos aqui agora ler o que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Dali Eliseu subiu para Betel. Estando ele a caminho, subiram da cidade uns rapazes que zombavam dele, dizendo: "Sobe, careca! Sobe, careca!" Virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Vamos agora fazer a análise do texto. Quem eram esses rapazes? A palavra hebraica traduzida como rapazes nesse texto é Naar, que pode significar desde uma criança até um jovem adulto, até mesmo um servo ou soldado. Por exemplo, Davi é chamado de Naar quando luta com Golias, e ele já tinha força e coragem para matar leões e ursos. Ou seja, não estamos falando necessariamente de criancinhas inocentes zombando sem entender. O texto se refere provavelmente a jovens rebeldes e violentos, conscientes do que estavam fazendo. Porém, você pode perguntar, mas o que isso tem a ver? Por que eles iriam morrer e ser torturados apenas por chamar alguém de careca ou calvo? Vamos lá, continuar explicando. Vamos ao contexto da cidade de Betel. Outro ponto importantíssimo é que Betel
era um centro de idolatria e oposição aos profetas de Deus. Foi ali que o rei Jeroboão construiu um altar pagão com um bezerro de ouro para competir com o templo em Jerusalém. A cidade estava cheia de pessoas que rejeitavam os profetas verdadeiros, e Eliseu tinha acabado de suceder Elias, um profeta odiado pelos reis idólatras. Portanto, quando esses jovens gritam "sobe careca", há muito mais do que uma piada sobre calvície. É uma zombaria direta à autoridade profética, como se dissessem, abre aspas, "por que você não sobe aqui como Elias subiu ao céu? Some daqui também", fecha aspas. E ainda por cima, o careca pode ter sido um termo pejorativo, uma ofensa usada para ridicularizar sua aparência e desqualificar seu papel espiritual. A reação de Eliseu e a resposta divina. É aqui que tudo muda. Diante disso, Eliseu os amaldiçoa em nome do Senhor, que é uma maneira bíblica de dizer que ele entregou a situação ao julgamento de Deus. E Deus respondeu, não por vaidade, mas porque esses jovens estavam desafiando abertamente a autoridade de um profeta, algo que no Antigo Testamento era considerado rebelião contra o próprio Deus. Ou seja, a punição serve como ato de justiça e não de crueldade gratuita. Lembre-se, esses jovens eram representantes de uma geração corrompida, zombando de um mensageiro divino em um momento crítico da história espiritual de Israel. Porém, você pode se perguntar, isso não é exagero? É aqui que entra a visão espiritual mais profunda. A Bíblia não trata o pecado como algo leve. Zombar dos mensageiros de Deus, rejeitar a palavra, promover escárnio público, tudo isso é extremamente sério. Essa passagem é um alerta sobre o perigo de desprezar a presença de Deus e se rebelar contra a verdade. E mais, o juízo de Deus nem sempre é imediato, mas aqui foi. Não porque Eliseu se ofendeu, mas porque Deus quis mostrar que a idolatria, o escárnio e o desprezo pelo sagrado têm consequências. Hoje muitos ainda zombam da fé dos pastores da Bíblia como se tudo fosse uma grande piada. Porém, esse texto nos lembra que Deus não será escarnecido. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Óbvio que há casos também de falsos profetas, lobos, profecias enganosas, e tudo isso também muitos ímpios acabam, no caso, escarnecendo. E que também os ímpios estão errados em escarnecer e zombar, e também os falsos profetas, com suas enganações, também estão errados e terão juízo sobre eles. E também vivemos na época da graça, onde o juízo muitas vezes é adiado pela misericórdia de Deus, mas isso não significa que ele mudou sua justiça ou sua santidade. O episódio de Eliseu e os ursos é mais do que uma história estranha, é um aviso sério. Não se trata de uma punição por uma bobagem, porém de um julgamento divino contra o escárnio, a rebeldia e o desprezo por Deus. E você, o que acha sobre este assunto? Deixa aqui abaixo nos comentários. Esse episódio em que o profeta Eliseu é chamado de careca por um grupo de jovens e em seguida 2 ursas aparecem e despedaçam 42 deles em 2 Reis, capítulo 2, versos 23 ao 25, é um dos textos mais polêmicos do Antigo Testamento. Muitos céticos e ateus usam essa passagem como argumento de que Deus seria cruel e injusto. Porém, será que a leitura superficial do texto é suficiente para entender o que realmente aconteceu? Primeiro, é importante compreender o contexto cultural e histórico. A palavra traduzida como meninos ou jovens no hebraico original pode se referir não a crianças, mas a rapazes já crescidos, adolescentes ou até jovens adultos, aproximadamente entre 15 e 30 anos. Ou seja, não se tratava de um grupo de crianças, mas sim de indivíduos capazes de compreender o peso daquilo que estavam fazendo. Em segundo lugar,
o insulto careca não era apenas uma zombaria sobre a aparência física de Eliseu. Naquela cultura, isso podia carregar um tom de desprezo contra a sua posição de profeta e representante de Deus. Além disso, Eliseu estava vindo de suceder Elias, um dos maiores profetas de Israel, em um momento delicado. Ridicularizar Eliseu não era só rir de uma característica física, mas rejeitar a autoridade profética e, por consequência, zombar do próprio Deus. Outro ponto é que o texto não diz que Eliseu mandou as ursas, porém que o Senhor permitiu o acontecimento após Eliseu pronunciar uma maldição. Esse tipo de evento tinha uma função pedagógica e judicial, mostrar que desprezar e desrespeitar a palavra de Deus não era algo trivial. No contexto de Israel, onde a idolatria e a rebeldia já haviam trazido destruição nacional, esse episódio servia como um sinal de que Deus não aceitava a zombaria contra o que era sagrado. Do ponto de vista de um cético, a pergunta natural é: não seria cruel Deus permitir que 42 jovens fossem despedaçados por ursa só por zombar de um profeta? A questão é que, se lermos apenas com os olhos do presente, parece desproporcional. Mas dentro do contexto bíblico, o foco não está na zombaria em si, mas no desprezo e rebelião contra Deus. Esses jovens representavam uma atitude coletiva de oposição que poderia influenciar toda uma comunidade a cair na idolatria e rejeição do Deus verdadeiro. Assim, o episódio não deve ser lido como um ato de crueldade gratuita, mas como um ato de juízo. Para um cristão, esse texto também serve como lembrete de que Deus é santo e que a zombaria contra aquilo que é dele tem consequências sérias. Em resumo, não eram crianças indefesas, mas jovens já crescidos. O insulto era um ataque à autoridade profética, indiretamente a Deus. O episódio tem caráter de juízo, não de violência arbitrária. Dentro do plano bíblico, mostra a seriedade do relacionamento do povo com Deus. Portanto, o que parece crueldade à primeira vista, à luz do contexto, se revela como uma lição dura sobre reverência, respeito e as consequências da rebeldia. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo e queridos ateus, espero ter respondido essa questão, pois no caso aqui a gente tem que observar que é uma passagem bíblica. A gente sempre tende a querer questionar e falar de algum exemplo que a Deus não cabe o juízo. A gente vê no caso exemplos de amor ao próximo, Jesus fazendo cura, Deus fazendo vários milagres e coisas importantes na Bíblia, incentivando através de ensinamentos prescritivos a gente praticar boa ação, amar o próximo como a si mesmo, não ter inveja, chorar com os que choram, no caso ajudar as pessoas, se alegrar com os que se alegram, não ter inveja de ninguém. Tudo isso está na Bíblia, mas quando a gente vê apenas um pequeno ponto, uma faísca, eu sei que teve vida de 42 jovens, neste caso as duas ursas, mas Deus, Ele é Deus, não cabe julgamento sobre Ele, senão a gente teria que julgar Deus sobre o dilúvio, sobre a questão de várias pessoas que morrem hoje em dia, atualmente, todas no caso são permissão de Deus, a maioria são consequências e tudo que acontece é permissão de Deus, que é o Criador. É como se eu criasse uma história em quadrinho, algo, e depois eu não quisesse mais trabalhar nessa história, nesses designs dos personagens, e rasgasse a folha, os desenhos, tudo, e alguém me julgasse, os próprios desenhos me julgassem no que eu fiz de errado. Esse também é um assunto para outro vídeo que eu vou trazer aqui, de um questionamento da Elaine Souza. No caso, um dos seus seguidores fez uma pergunta e no caso citou essa questão de Deus, do vaso e do oleiro, que a gente não pode questionar Deus, e ela no caso respondeu, e a gente vai trazer aqui também respondendo essa questão, pois a gente sempre utiliza algum tipo de exemplo. Muitos ateus ficam captando na Bíblia algum exemplo de que Deus fez isso, que Deus executou pessoas no dilúvio, mas Deus, é o Criador, e tudo que acontece é com permissão dele. Ele pode executar várias pessoas. Até agora
Se Deus não quiser mais a existência do universo no planeta, no caso quiser executar todo o sistema, o universo, ele pode fazer isso sem nenhuma culpa, porque ele é o Deus criador que criou tudo e no caso pode dar fim, terminar com tudo sem ter que dar satisfação a ninguém. Esse é o pensamento correto. Porém, chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha gostado, deixa seu like, seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.